Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos. Esta é a nossa disciplina de Bioquímica para o curso superior de licenciatura em Ciências Biológicas. Na aula de hoje, nós estaremos tratando a respeito do conteúdo prático. Veja que na apostila dos senhores nós temos previsto duas aulas práticas lá no plano de ensino. E na aula de hoje nós estaremos falando sobre espectrofotometria, quantificação de ácidos nucleicos. Então, a primeira coisa que eu peço para os senhores é que peguem a sua apostila, porque a maior parte das informações já estão lá, ok? Então, eu vou abrir aqui para que vocês possam ver. Olha só, essa aqui é a apostila disponibilizada para os senhores. E a aula prática, ou melhor, as duas aulas práticas, estão lá na página 180, a partir da página 180, certo? Vamos começar pela apostila, em seguida nós iremos lá para o AVA, para que eu possa explicar onde está o material no qual nós estaremos exercitando a prática de forma virtual, tá bom? Então, a aula de hoje, como eu disse, ela é uma aula que fala sobre espectrofotometria, quantificação dos ácidos nucleicos. Então, o que seria a espectrofotometria? Ela é definida como toda técnica analítica que utiliza a luz para medir as concentrações das soluções através da interação da luz com a matéria. Então, toda matéria interage com a luz, né? É, Todos os corpos absorvem ou transmitem luz quando eles são expostos ao espectro eletromagnético da luz, ok? Então, o que nós vemos, uma imagem que nós vemos, nada mais é do que a deflexão, a reflexão da luz batendo em um objeto. Então, a luz branca, que é o conjunto aqui do espectro do visível, bate no objeto, parte dessa luz é absorvida pelo objeto, aquilo que é refletido pelo objeto é o que os nossos olhos vão conseguir ver. Então, todas as substâncias, elas absorvem luz ou deixam com que a luz seja transmitida a partir delas. E aí, isso é uma identidade para cada substância, porque cada substância vai ter um comprimento de absorbância de luz e vai ter também um comprimento de transmitância de luz. E aí, sabendo disso, nós conseguimos inferir, não caracterizar aquela amostra, né? Dizer o que se trata, e também a gente consegue quantificar a amostra a partir da capacidade dela de absorver um determinado comprimento de onda, isto é, uma determinada faixa de luz, certo? Então, para que a gente possa, então, fazer uma caracterização de uma determinada amostra biológica, por exemplo, o DNA, o RNA, que é fruto, né, que é objeto desta aula, e proteína, que é objeto da próxima aula, nós precisamos entender como que se dá esta capacidade destas moléculas de absorver luz. Então, o comprimento de onda nada mais é do que a distância entre duas cristas do espectro eletromagnético. Com certeza, vocês já viram esse espectro eletromagnético nas aulas de física, possivelmente também em alguma aula de química, ok? Isso aqui então é o espectro eletromagnético e esse aqui é o espectro dentro do visível, né? Que é aquilo que a gente consegue ainda identificar, observar, né, a olho nu, que vai aí de 700 nanômetros a 400 nanômetros é o espectro visível. Entretanto, as substâncias que nós vamos avaliar na aula de hoje, elas absorvem luz abaixo do espectro visível, bem aqui, olha, no ultravioleta, certo? Abaixo dos 400 nanômetros, nesta faixa aqui. Então, os nossos olhos não conseguiriam ver essas substâncias. Então, você não consegue ver o DNA. Quando o DNA está dentro de uma cubeta, que é essa vidraria aqui, você não consegue vê-lo. O que você vê é algo transparente, não é? Como se fosse um líquido qualquer, como se fosse água, por exemplo. Por quê? Porque ele absorve luz
na ultravioleta e os nossos olhos não conseguem ver o ultravioleta. Entretanto, existem equipamentos que conseguem ver no ultravioleta, que são os espectrofotômetros, né? Então, os espectrofotômetros mais modernos, eles conseguem ver tudo que está no visível, então quer dizer que a gente vai conseguir fazer reações colorimétricas e ele consegue medir reações colorimétricas, que é o que está no visível, como também ele consegue ver na ultravioleta, ok? Então ele consegue medir na ultravioleta. Do que é feito um espectrofotômetro? Ele tem uma fonte de luz, uma luz branca, né? Geralmente uma lâmpada de deutério, de tungstênio, né? Então ela emite uma luz branca. E aí ele tem também um monocromador. O que ele faz? Esse monocromador é como se fosse um prisma. Então ele abre o espectro eletromagnético. Então ele abre a luz branca. Não é? Então, abrindo, você tem as cores do arco-íris, como aqui, né? Todas as cores visíveis. E depois você consegue selecionar só qual é a faixa de luz que você quer incidir sobre a substância, inclusive na faixa do ultravioleta. E aí você tem a cubeta, que é essa vidraria aqui, na qual você coloca a amostra. Então veja, olha, você tem a fonte de luz branca, que pode ser tungstênio ou deutério. Aí você tem um monocromador que vai abrir, né, as luzes, né, vai abrir a luz branca, né, abrindo o espectro visível. Depois ele vai selecionar a luz que você deseja. Então, eu quero incidir sobre a amostra em 400 nanômetros. Então, só vai passar o violeta, por exemplo. E aí, aqui tem a amostra. E aí, atrás da amostra, você tem um detector. O detector ele vai detectar a luz que passou pela amostra, transmitância, a luz que passa pela amostra. Então, a amostra ela absorve luz, mas tem uma parte da luz que é transmitida. E aí é inversamente proporcional. Quanto menos luz transmitir, maior a concentração dessa amostra. Quanto mais luz ela transmite, quer dizer que passa por ela, menor a concentração dela. Transmitância e absorbância são inversamente proporcionais também. Quanto maior a absorbância, então, maior a quantidade de amostra. Quanto menor a absorbância, menor a quantidade de amostra. Quanto maior a transmitância, menor a quantidade de amostra. Quanto menor a transmitância, maior a quantidade da amostra. O detector ele vai medir a transmitância, o que passou pela amostra, ok? Muito bem. E aí nós chegamos então no que é o objeto desta aula, quantificação de DNA em espectrofotômetro, né? Ou por espectrofotometria. Então, nós sabemos que o DNA ele absorve luz no comprimento de onda lá no ultravioleta em 260 nanômetros. Então, quando nós colocamos o DNA em 260 nanômetros, ocorre o fenômeno de absorção de luz, certo? Nós sabemos também que o RNA ele absorve luz em 230 nanômetros e as proteínas em 280. Tá vendo que todos estão no espectro do ultravioleta. Então nós não conseguiríamos ver a luz visível, né? E só conseguimos ver no espectrofotômetro. Muito bem. Então, cada uma dessas biomoléculas absorve luz em um comprimento de onda específico. Então a gente consegue determinar a presença dela e ainda quantificar, certo? Então, para que a gente possa fazer a quantificação, a gente faz a diluição da amostra em água, geralmente em água ou em tampão, por exemplo, o tampão tris-EDTA, né? Mas geralmente é em água que nós fazemos a diluição da amostra, certo? E aí nós usamos um fator, né? Que é o fator 50, que é um fator do coeficiente, quando nós queremos determinar a concentração de DNA. Então, vamos logo para a nossa situação hipotética. Nesta situação, nós queremos determinar a concentração de DNA. Então, a concentração do DNA é dada em micrograma por ml e ela é igual à fórmula densidade ótica, que é o resultado que o equipamento te dá, quanto que aquela amostra absorveu de luz, vezes o fator de diluição, a gente que vai determinar quantas vezes a gente pipetou e diluiu,
vezes 50, que é o coeficiente de extinção para DNA, certo? Então, indica que você está analisando DNA. E aí, isso é a concentração do DNA, certo? Fiquem tranquilos agora. Vamos lá para o AVA. Então, aqui no AVA, vocês vão encontrar vários módulos, né, da unidade 13, 14 e 15, que são os módulos correspondentes a aulas práticas, ok? Essa aula de hoje vai estar bem aqui, né, coladinha aqui. Então, aqui tem explicando direitinho, né, do 13 ao 16, melhor dizendo, são as aulas práticas, explicando direitinho cada etapa que será vista nessas aulas. E a atividade está sendo explicada aqui embaixo. Essa atividade ela vale 10 pontos, ela precisa ser entregue até o dia 27/9, ok? À medida que você terminar, você já pode entregar, certo? Mas a data limite, então, é 27/9. Qual é a atividade? Você vai construir um vídeo, mais um vídeo, né? Explicando como ocorre a quantificação e determinação de pureza do DNA e também dosagem de proteína. Então, explicando o conteúdo dessas duas aulas, certo? Para isso, eu criei uma situação hipotética, que está bem aqui, olha só. Então, você vai baixar esse arquivo aqui, certo? Eu já baixei ele e eu vou mostrar daqui a pouco. E aí, no seu nome, tem a sua situação, a qual você vai precisar fazer os cálculos e depois montar uma aula, né, bem rápida, com no máximo 6 slides, no máximo 5 minutos, explicando a técnica e explicando como você chegou ao resultado. Isso tudo vale 10 pontos. E aqui está o link para você colocar a sua videoaula no dia, até o dia 27/9. Então, eu já baixei os dados de vocês e agora eu vou explicar como nós fazemos para determinar a pureza e quantificar o DNA, certo? Então, tá aqui, olha só, baixei aquele arquivo ali. Então, eu penso que vai ficar um pouco pequeno para vocês, mas eu peço que vocês deem um zoom aí, né, dentro do possível. E aqui estão os dados que vocês vão precisar. Cada aluno tem a sua própria situação hipotética, ok? Então, vou pegar aqui o aluno professor Marcos e vou fazer, então, os cálculos para que eu possa chegar ao resultado que eu preciso para apresentar na minha aula. Lembrando, a aula vai ser apresentação do conteúdo, como que se dá a quantificação dos ácidos nucleicos e de proteína, bem rapidinho, e os resultados, ok? Então, vamos aqui para a quantificação dos ácidos nucleicos e na aula posterior nós falaremos sobre a dosagem de proteína. Então, olha só. Nós levamos, então, a amostra, né, de DNA, pegamos a amostra de DNA, né, fizemos a diluição dessa amostra de DNA, certo? Aqui nós optamos em fazer uma diluição 1:50. Então, vamos a uma situação hipotética. Imagina que você fez a extração de DNA no laboratório e você precisa enviar esse DNA para sequenciamento. É necessário que você determine que naquela amostra de fato tenha DNA e é necessário que você diga quanto de DNA tem ali naquela amostra, certo? E ainda determine a pureza. A técnica que faz isso, eu repito, é a quantificação de DNA por espectrofotometria, certo? Muito bem. Então, como que nós vamos fazer? Então, nós fizemos a extração do DNA e agora eu tenho ali uma amostra que é transparente, eu não sei se tem DNA ali. Primeira coisa que eu tenho que fazer é diluir a amostra. E aqui nós escolhemos diluir a amostra pegando 10 microlitros dela e diluindo em 490 microlitros de água ultra pura, certo? Que é uma água chamada água DEPC, que é uma água livre, né, de micro-organismo, livre de DNA, livre de RNA, uma água ultra pura. Muito bem. Se eu peguei 10 microlitros de amostra e coloquei em 490 microlitros de diluente, eu fiz uma diluição 1:50, porque 10 mais 490 deu 500. 500 dividido por 10 dá 50. Então, olha, a diluição é 1:50, certo? Muito bem. Aí eu levo ao espectrofotômetro, lembrando que no nosso laboratório nós temos 2 espectrofotômetros muito bons, né? Um deles é muito bom, muito sofisticado, que é
um espectrofotômetro da Thermo, muito bom. E aí, então eu peguei a amostra agora e levei para o espectrofotômetro, né? Coloquei dentro da cubeta e levei para o espectrofotômetro. Certo. E aí o espectrofotômetro ele vai me dar a leitura em densidade ótica, DO, né? Então eu vou lá no espectrofotômetro, eu sei que o, o meu DNA ele absorve luz, né? Em 260 nanômetros. Então eu vou colocar lá, seto o equipamento para 260 nanômetros e aperto Start, ele vai jogar a luz na amostra, o detector vai detectar a luz que foi transmitida e aí vai converter em absorbância, né? Vai converter em densidade óptica e aí eu vou ter o resultado em densidade, ok? Certo? Então, a absorbância é 260 nanômetros, é o que eu seto lá no equipamento. E a densidade óptica é o que eu recebo do equipamento. O equipamento diz, olha, essa amostra está com uma densidade óptica de X em 260 nanômetros, ok? Muito bem. Aí eu faço isso para o DNA, né? Então eu verifico se na amostra tem DNA, então eu seto no equipamento 260 nanômetros e ele joga a luz na amostra. Depois eu seto no equipamento 230 nanômetros e ele joga a luz na amostra, porque eu tenho que saber se a amostra tem RNA, porque se eu estou querendo uma amostra pura, ela tem que ter DNA, ela não pode ter RNA. E também jogo na mesma amostra, né? Seto 280 nanômetros e jogo essa luz na mesma amostra, para que eu tenha também certeza que na minha amostra não tem proteína, certo? E aí, como que nós fazemos para determinar a concentração e pureza? Volto aqui para a nossa atividade. Vou pegar aqui os dados do professor Marcos. O equipamento ele já deu aqui a absorbância, olha. Em 230, que eu sei que é RNA, ele deu essa absorbância aqui. Em 260 ele deu essa e em 280 ele deu essa aqui. Então, a primeira coisa que eu faço é determinar a quantidade de amostra, né? Então, deixa eu apagar aqui, que isso aqui são dados antigos, para que a gente possa fazer, né? Então, veja bem, como que a gente determina a quantidade do DNA? É aquela fórmula, olha. É a leitura, né, da densidade ótica em 260 nanômetros, que é o comprimento de onda que nós utilizamos, vezes 50, que é o coeficiente de extinção para DNA, então está na fórmula, vezes o fator de diluição usado. Eu sei qual foi o fator de diluição usado, que foi 50, né? Lembra? Ó, vou voltar aqui para que vocês possam ver. Nós usamos uma diluição de 1 para 50, então o fator é 50. Muito bem. Então, olha só. Vamos lá. A densidade óptica da minha amostra. Então, aqui, ó, professor Marcos. Então, a densidade óptica do DNA, eu sei que é 260 nanômetros, então é esse o resultado aqui. Então, já coloquei aqui, né? Aí, vezes, sinalzinho de vezes é o asterístico, né? Aí, 50, porque está da fórmula, vezes, coincidentemente, 50, que foi o fator de diluição. Mas poderia ser 100, poderia ser 25, o que você escolheu. E nós escolhemos aqui na hipótese 50, tá bom? Então, agora eu tenho o resultado. Pronto. Aqui, olha, cheguei ao resultado. Deu 100. 100 o quê? 100 micrograma por ml de DNA. Então, minha amostra, a cada ml dela tem 100 microgramas de DNA. Gente, é muito DNA. Poxa, professor, tá em micrograma, quer dizer, a casa abaixo de miligrama, uma casa que a gente não consegue ver a olho nu, não é? Praticamente. Mas é muito DNA. Com 100 microgramas por ml de DNA, nós conseguimos fazer um mestrado inteiro, tá bom? Com certeza. Fica tranquilo, é muito DNA. Então, eu tenho já a concentração da minha amostra. Cheguei à concentração. Então, eu posso dizer que naquela amostra que eu extraí, eu tenho 100 microgramas por ml de DNA. Agora vamos para os dados de pureza. Lembra que nós havíamos dito que nós analisamos não só a concentração de DNA, mas também a concentração de proteína e de RNA naquela amostra?
é justamente para saber se ela está pura. Então eu sei que tem DNA. Agora, será que esse DNA está puro? Porque tem análise que você precisa de alto nível de pureza do DNA. Por exemplo, quando você manda para o sequenciamento. Então tem que ter, não pode ter muita proteína. O ideal é que não tenha nada de proteína. O ideal é que não tenha nada de RNA, porque você vai lá para o sequenciamento para sequenciar DNA, certo? Então, como que é feito o cálculo? Então, olha só, vou voltar lá para o meu slide. E aí, olha, a pureza é assim, ó. Você pega a densidade óptica do DNA, divide pela densidade óptica de proteína. E aí você vai ter a pureza na relação DNA e proteína. Depois você pega a densidade óptica do DNA e divide pela densidade óptica do RNA. E aí você vai ter pureza na relação DNA e RNA. O que você está fazendo é relacionando a densidade obtida no DNA versus a densidade obtida do contaminante, seja ele proteína ou RNA, certo? Vamos para a prática para que você possa ver como funciona. Então, olha só, eu sei que a densidade óptica do DNA é aqui, ó, na absorbância de 260 nanômetros. Então, eu vou pegar aqui o que está no meu nome e aí eu divido pela densidade óptica de proteína, que eu sei que é 280 nanômetros. Está aqui. E aí eu dou Enter. Deu 1,33. Então, olha só. Aqui, quanto maior o valor que der, mais puro é esta amostra. Então, altos níveis de pureza é acima de 1,8, certo? Então, acima de 1,8, eu tenho altos níveis de pureza da amostra, porque quer dizer que tem mais DNA do que proteína. Repetindo, o que eu fiz foi dividir a absorbância do DNA pela absorbância da proteína, certo? E deu 1,33. O resultado satisfatório é acima de 1,8. Então quer dizer que essa amostra ela não está pura, né? Porque o resultado ficou abaixo de 1,8. Quer dizer então que essa amostra ela precisa ser purificada mais uma vez. Eu posso passar ela de novo numa coluna de sílica, por exemplo, para absorver o DNA, né? E tirar, lavar a proteína e jogar ela fora e ficar só com o DNA, certo? Então essa amostra, por exemplo, não poderia ser enviada para sequenciamento porque vai dar ruim. Lá no sequenciamento não vai funcionar. Mas agora vamos ver ainda se na relação DNA-proteína, né? No caso aqui, né? Pureza. DNA-RNA agora, né? Porque DNA-proteína já foi ali em cima, né? Então, olha lá. Vamos ver então a pureza na relação DNA-RNA. Então, eu vou lá, ó. Pego, coloco o sinalzinho de igual, pego a absorbância do DNA, divido, sinalzinho de barra inversa é divisão no Excel, pela absorbância de RNA. Tá aqui. Dou Enter. Deu 4. O resultado satisfatório é acima de 1,8. 4, gente, é um resultado praticamente irreal, né? Porque o máximo que eu já consegui é 2. Acima de 2 você até suspeita se o equipamento está fazendo leitura correta, porque é até 2, 2,5, é alto nível de pureza. Então aqui, olha, eu posso dizer que a amostra, né? A amostra está com alto índice de pureza na relação DNA/RNA, certo? E aqui eu posso dizer que a amostra não está pura, pois na relação DNA-proteína obteve-se um valor menor que 1,8, certo? Então, olha só, para concluir nossa aula de hoje, é simples assim. Você precisa determinar a concentração da sua amostra de DNA, lembrando que cada um tem a sua própria amostra de DNA, determinar a pureza na relação DNA-proteína e determinar a pureza na relação DNA-RNA, certo? Além disso, obviamente, você tem que explicar a técnica, como que funciona o espectro fotônico para a quantificação do DNA, certo? Muito bem, então já fiz aqui do professor Marcos e agora é a vez de vocês fazerem aí
no seu respectivo nome, tá bom? Lembrando, ó, que desse lado tem a aula de número 1 e deste lado a aula de número 2 na sua tabela, tá ok? Muito bem, pessoal. A aula de hoje é curtinha, é isso, quantificação do DNA, e nos vemos no nosso próximo encontro. Muito obrigado e até mais.